Olá, meus amigos. Hoje nós iremos começar nosso curso e nós iremos começar falando sobre simetria molecular. Mas antes de começar a falar de simetria, eu queria falar para vocês que a simetria é algo importante na natureza, algo que a natureza demonstra bastante nos seus vários aspectos, tanto no reino animal como no reino vegetal e no reino mineral também. A gente pode pensar que a natureza ela tem um comportamento muito simétrico muitas vezes. Por exemplo, vou colocar aqui algumas figuras para a gente ver que isso que eu estou falando é verdade. Ó. Quando a gente olha, por exemplo, para uma mosca como essa, a gente observa bem que esse lado aqui do inseto, ele é muito simétrico em relação a esse outro lado, ok? Com relação às suas asas, com relação às suas patas, né? Os traços que ela tem. Esse desenho dessa mosca mostra bastante simetria que a natureza nos apresenta. Bem como também essa borboleta também aqui, ela tem um desenho bastante simétrico, né, em relação às suas asas, né, as suas anteninhas aqui também. Outro exemplo que eu posso mostrar é aqui o rosto desse tigre, né? O tigre também tem um rosto bastante simétrico, assim como o rosto também do ser humano também, então a simetria muito bem definida, né? A questão das linhas também que compõem aqui o rosto do animal. E por último aqui nós temos aqui, por exemplo, esse vírus, né? Esse vírus aqui também, se você olhar, ele tem uma simetria bem interessante aqui, a cabeça dele aqui, o corpo em si, né? Esses seus tentáculos aqui são bastante simétricos. Também o homem se agrada muito da questão da simetria e acaba construindo coisas simétricas, por exemplo, as construções, as casas, né? São bastante simétricas. Nós temos aqui o exemplo aqui do Taj Mahal, né, na Índia, esse palácio, que tem uma simetria bem interessante aqui, suas torres, aqui as suas portas, sua janela, o próprio lago aqui que compõe aqui a frente, Taj Mahal, as plantas que colocaram aqui na frente do jardim são bastante simétricas, né? Outro exemplo nós temos aqui esse automóvel, né? Esse carro, um carro quando você olha assim ele de frente você vê uma simetria perfeita, a questão dos faróis aqui do capuz do carro, retrovisores, né? Ou seja, a simetria é algo que nos agrada aos olhos de ver. Mas o que acontece com relação às moléculas, né? As moléculas também elas apresentam simetria. Nós observamos aqui essas quatro moléculas, aqui nós temos aqui, por exemplo, a molécula da água, né? Simbolizando a molécula da água, ela tem uma simetria. Por quê? Porque quando eu olho para esse lado da molécula, eu vejo que é semelhante a esse lado da molécula aqui. Aqui eu poderia falar aqui que isso aqui seria a molécula do metano. Também tem uma simetria interessante. A gente observa aqui, eu posso pensar nessa molécula como sendo o pentafluoreto de enxofre, né? Eu tenho aqui seria o enxofre ao centro e os 5 átomos de flúor. E aqui também essa molécula octaédrica. Mas o que a gente observa aqui? Que essas primeiras moléculas aqui, elas têm simetria. A molécula da água é simétrica? Mas ela tem elementos de simetria bem básicos. Enquanto que essa molécula aqui de baixo, essa molécula aqui, ela vai ter elementos de simetria bem mais complexos do que essa molécula simples da água, ok? Então nós iremos ver, então, algumas definições de simetria na química, ok? Então, primeiro eu quero definir aqui para vocês a questão, o que seria simetria propriamente dita, ok? Então, eu vou escrever aqui a definição de simetria, ok? Simetria. Matematicamente falando, simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais, ok? Vou escrever aqui, ó. É quando as duas partes de um elemento entenda que elemento não por elemento químico, mas elemento é aquele que vai ser dividido, o objeto, ok? O elemento dividido no meio são iguais. Essa definição é um pouco simplória, porque a gente pensar em simetria falando em duas partes é muito simplório, porque às vezes você pode ter mais de duas partes compondo aquele objeto e ali eu ter a simetria. Na verdade, essa palavra simetria vem do grego, vem de duas palavras gregas, que é a palavra sim,
que significa junto, mais a palavra metron, que significa medida ou qualidade que tem a mesma medida. Qualidade que tem a mesma medida. Mesma medida. Ok? Essa seria a definição de simetria. Então, na química, o que é que se estuda na química? Nós estudamos o que nós chamamos de simetria pontual. Simetria pontual. E esse nome é assim, pontual, não é pontual. E o que seria a simetria pontual? Ela ocorre quando aplicamos operações de simetria em uma molécula isolada e não ao conjunto dessas moléculas. Porque o que a gente pode observar? Às vezes o conjunto de moléculas, elas mostram simetria. Se você olhar na internet, por exemplo, assim, cristais de água, cristais de gelo. Você vai ver que o cristal de gelo, ele tem certa simetria, tem um formato ali hexagonal, mas o cristal de gelo é um conjunto de moléculas de água. Mas quando eu falo de simetria pontual, eu estou falando de simetria da molécula, ok? Então deixa eu escrever aqui, ó. Ela ocorre, a simetria pontual, ocorre quando aplicamos operações de simetria. Eu não falei ainda o que é operação, mas eu vou falar. Operações de simetria em uma molécula isolada. Isolado, ok? E não ao conjunto dessas moléculas. Deixa eu explicar de novo. A simetria pontual ela se refere à molécula, não ao conjunto das moléculas. Então, repito, quando eu pego só a molécula da água, eu estou estudando a simetria pontual. Mas se eu pegar a simetria de um cristal de água, isso não seria simetria pontual, porque seria um conjunto de moléculas, ok? Então, vamos continuar aqui. Como é que a gente pode reconhecer a simetria de uma molécula? A partir de que elementos, de que constatações a gente pode entender a simetria de uma molécula, ok? E a simetria de uma molécula é reconhecida a partir dos chamados elementos de simetria. Elementos de simetria. E quais são os elementos de simetria que nós iremos estudar para entendermos a simetria das moléculas? São 4. Nós temos aqui o eixo de rotação, que seria um eixo onde eu consigo rotacionar a molécula em vários ângulos, ok? Eu tenho o plano de simetria. Plano de simetria. Ok? Nós temos também o centro de inversão. Aliás, antes de passar, o plano de simetria seria um plano onde eu consigo dividir a molécula também em 2 ou 3 partes ou mais partes, ok? Eu vou ter aqui o centro de inversão. Centro de inversão. E teremos o eixo de rotação imprópria. O eixo de rotação imprópria. Nós iremos estudar cada elemento de simetria desse separadamente e no final nós iremos associar esses elementos para tentar entender o que são as operações de simetria. Mas cada um desses será estudado em aulas diferentes. Hoje nós iremos ver apenas o elemento chamado eixo de rotação, ok? Bem, deixa eu dar só um exemplo aqui do que eu acabei de falar para você entender. Nós temos, por exemplo, aqui
Se eu pegar aqui a molécula da água, ok? Molécula da água. Olhando para essa molécula, o que eu posso observar? Que se eu fizer aqui, passar por essa molécula, um eixo aqui imaginário, e eu posso rotacionar, aqui no sentido anti-horário, a conversão que se rotaciona no sentido anti-horário, se eu rotacionar isso aqui em 180 graus, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui vai assumir a posição desse e esse vai assumir a posição desse, ok? Então, esse é um elemento de simetria. A água tem um eixo de rotação, que eu consigo aqui fazer com que esses átomos mudem de posição e a molécula continue a mesma. Da mesma forma, eu posso imaginar agora a molécula da água, imaginar ela assim, ó. Molécula da água. E ao invés de eu rotacionar, eu observar que eu tenho aqui um plano, se eu passar aqui um plano, cortando aqui esse lado da molécula, e observar que esse plano aqui, ele se repete nesse outro lado. Então, a água tem dois elementos aqui de simetria, o eixo de rotação e o próprio plano de reflexão aqui, onde eu posso, se eu dividir aqui a molécula, passar aqui um plano na minha mão, imagina que minha mão cortando aqui um plano. Eu teria aqui esse lado que vai ser igual a esse lado da molécula, ok? Com isso, eu posso pensar em falar sobre aplicação de elementos de simetria, que é chamada as operações de simetria. O que é uma operação de simetria? A operação de simetria nada mais é do que aplicar o elemento de simetria. Por exemplo, eu tenho um eixo de rotação. O que seria a operação? Rotacionar. Porque o eixo em si, ele não faz nada, mas quando eu uso o eixo para fazer uma rotação, eu estou operando em cima do eixo. O plano existe. Mas o que seria operar através do plano? É eu dividir a molécula em duas partes ou mais partes. Então vamos aprender agora o que seria a operação de simetria usando os elementos de simetria, ok? Mas antes de falar sobre isso, eu queria primeiro mostrar a importância desse assunto. Por que nós estudamos simetria na química? Ok? Então tem alguns pontos que são importantes ao se estudar simetria em química. Um deles é que ele vai nos ajudar. Deixa eu colocar aqui a pergunta. Por que estudar simetria? Né? Primeiro que ele vai nos ajudar no entendimento dos espectros eletrônicos. Como assim, professor? Quando for estar, por exemplo, assim, infravermelho, espectroscopia na região do ultravioleta visível, a gente acaba compreendendo melhor a questão por que ocorre absorvância, por que ocorre tramitância, usando conceitos de simetria molecular, ok? Outra coisa que nos faz também estudar simetria é na compreensão dos orbitais moleculares, ok? Então, no entendimento dos orbitais moleculares. Que será um tema que nós veremos mais na frente no nosso curso aqui. Algumas teorias que usam a teoria do orbital molecular, a teoria da ligação de valência, a teoria do campo cristalino. Nós iremos nos valer do conceito de simetria para entender melhor esse assunto, ok? Outra coisa também que nos ajuda a questão da simetria é entender as vibrações no infravermelho, no Raman, que são espectros que a gente usa para caracterizar alguns materiais. Então também nos ajuda a postular sobre os possíveis modos vibracionais das moléculas quando elas são interferidas por radiações na região do ultravioleta, na região do infravermelho, na região do Raman, ok? Então deixa eu colocar aqui. Ajuda a prever a quantidade
de vibrações nos espectros de infravermelho e Raman. Que são duas técnicas poderosíssimas para a gente entender, ver as funções químicas que existem na molécula, quais são os grupos funcionais, quais são os tipos de ligação. Então, quando se compreende sobre geometria da molécula, sobre simetria da molécula, desculpe, isso vai nos ajudar mais na frente, nós iremos discutir isso aqui nesse curso, como isso ajuda a vislumbrar as possíveis vibrações que podem ocorrer nas moléculas quando elas são submetidas a esse tipo de radiação, ok? E também ela nos ajuda a compreender sobre moléculas quirais, ok? Ajuda a identificar moléculas quirais. Isso aqui é muito importante na química orgânica, quando fala de moléculas quirais, porque são moléculas que apresentam propriedades ópticas, aquelas que desviam o plano da luz, né? Mas, assim, biologicamente falando, é muito importante entender a ação das moléculas quirais nos metabolismos. Por exemplo, alguns aminoácidos são quirais, né? E qual a importância disso para a natureza? Mas para saber o que é uma molécula quiral, a gente precisa entender a questão da simetria, ok? Para que serve a simetria nesse assunto? Mas, meus amigos, vamos ver então aqui, começar a falar sobre as operações de simetria, ok? Sobre operações de simetria. E nós iremos começar com a primeira operação, que é uma operação bem básica, na realidade não é uma operação, a gente não faz nada, mas a gente tem que contabilizar essa operação, porque quando se for pensar em simetria em termos matriciais, nós iremos ver isso também, ela tem que estar presente, que é a chamada operação identidade. Identidade. O símbolo é a letra E, ok? E o que seria a operação de identidade? É você olhar para uma molécula, por exemplo, a molécula aqui da água. Olhar para a molécula e não fazer nada com ela. O simples fato de olhar para a estrutura da água, né, nós estamos aqui diante de uma identidade. Essa é a identidade da água. Quando a gente vê isso nos livros, a gente fala, poxa, isso aqui eu conheço, a molécula da água. Então imagina a identidade, como fosse a situação que ela é, ok? Por exemplo, quando eu falo de molécula do benzeno, você imagina o benzeno assim, né? Molécula do benzeno, vou ter aqui as suas duplas ligações alternadas, né? Eu posso também representá-lo assim, não é? Assim. Porque ocorre aqui a ressonância nas ligações duplas. Então, o que seria a operação identidade? É olhar para a molécula e olha, essa é a molécula. Não sei se você está compreendendo isso, mas veja bem. Ela é importante mais na frente, quando nós estivermos vendo aqui a questão da simetria de forma matricial. A operação de identidade tem que fazer parte para construir a matriz que determina a simetria das moléculas, ok? Então fica aí, ó, a operação de identidade é você olhar para a molécula, esta é a molécula, esse é o formato dela, ok? Seria a coisa mais básica que nós temos aqui sobre simetria, seria a operação identidade. Mas nós temos também aqui operações que não são tão simples, mas vamos começar aqui com uma operação simples, que é, na minha operação, começar aqui com o eixo de rotação, ok? O eixo de rotação. E até já falei um pouco aqui anteriormente sobre ele, mas o que seria o eixo de rotação? Para definir o eixo de rotação, eu vou ter aqui o ângulo de rotação. O ângulo de rotação, ok? E o que seria o ângulo de rotação? É dividir 360 graus por N. Muito simples. Por exemplo, se eu pegar aqui a molécula da água, mais uma vez a molécula da água vai aparecer aqui. E nós já vimos que a molécula da água tem um eixo aqui que eu consigo
Se eu rotacionar isso aqui em 180 graus, ok? 180 graus. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse hidrogênio para cá e esse vem para cá. Então aqui eu tenho um eixo de rotação chamado C2. O que seria um C2? Se você pegar 360 e dividir por 2, eu vou ter o quê? Uma rotação de 180 graus, ok? Então a água possui um eixo chamado C2. Por quê? Porque ela consegue rotacionar e jogar esse hidrogênio para cá e esse para cá. E eu tenho aqui uma simetria molecular por conta desse eixo de rotação C2. Compreende? Se eu pegar, rotacionar a água em 180, eu vou ter uma mesma situação, só muda de posição os átomos, ok? Vamos olhar para essa molécula aqui, ó. Vamos olhar para essa molécula aqui, que é o BF3. BF3. Ok? Se a gente olhar para a molécula do BF3, o que é que se observa? Que eu vou ter aqui eixos do tipo C2. Como? Se eu passar aqui um eixo imaginário aqui, ó, sobre o átomo de flúor, eu vou ter aqui um eixo C2. Por quê? Porque se eu girar aqui em 180 graus, esse flúor vem para cá e esse vem para cá. Esse flúor aqui continua na mesma posição. Ok? Mas eu tenho aqui outro eixo C2, que seria esse aqui, ó. Se eu fizer aqui uma rotação de 180 graus, esse flúor vem para cá e esse vem para cá. E posso ter ainda esse eixo aqui C2, ó. C2, onde esse flúor vem para cá, esse vem para cá e esse permanece aqui no próprio eixo, ok? Então a molécula do BF3 tem 3 eixos de rotação do tipo C2. 3 C2. Mas será que tem algum outro eixo de rotação essa molécula? Tem. Se nós olharmos a molécula assim, ó, no plano, imagina que aqui eu tenho um plano que é perpendicular aqui o papel, ok? Então eu tenho aqui o boro, tenho aqui o flúor e o flúor que estão sobre o plano que eu desenhei aqui no papel. Se você observar, eu vou ter aqui um eixo aqui, ó, passando aqui por esse átomo de boro, que seria esse aqui. E que eixo seria esse? Ora, se eu rotacionar sobre esse eixo, eu vou ter esse flúor vem para cá, esse flúor vem para cá e esse para cá. Mas qual é o ângulo aqui? O ângulo aqui, meus amigos, é de 120 graus. Ora, então esse eixo aqui é um eixo do tipo C3. Porque se eu fizer uma rotação do tipo C3, 120 graus, lembra? 360 dividido por 3, eu vou ter 120. Esse flúor vem para cá, esse para cá e esse para cá. Então, além de ter esses 3 eixos do tipo C2, a molécula de BF3, vai ter também um eixo chamado de C3. Ok? Tá claro? Muito bem. Deixa eu dar aqui um outro exemplo para vocês. Ó. Outro exemplo vai ser essa molécula aqui, ó, xenônio F4. Xenônio F4. Ok? Beleza. Se você olhar aqui, ó, eu vou ter aqui um eixo C2. Como é que seria esse eixo C2? Se eu rotacionar, esse flúor vem para cá e esse flúor vem para cá. Ok? Mas você também tem um eixo C2 aqui, ó. Se eu rotacionar aqui em 180, esse flúor vem para cá e esse flúor vem para cá. Mas será que existe outro C2? Existe. Existe um C2 aqui, ó. Se você observar, se eu rotacionar aqui em 180, esse flúor vem para cá e esse flúor vem para cá. Será que existe outro? Existe também, ó. Existe esse C2 aqui, ó. Como é que seria? Se eu rotacionar aqui em 180, esse flúor vem para cá e esse vem para cá. E esses voltam para esse lado de cá, ok? Então, veja, nesse caso aqui da molécula do xenônio F4, eu tenho aqui 2 eixos C2, esse e esse, que estão entre os átomos. E tenho aqui 2 eixos C2 que estão passando pelos átomos. Ó. Esse C2 passa pelo flúor, pelo xenônio, esse também. Esses que passam pelo átomo, nós chamamos de C2'. Esse aqui eu vou ter um C2' e aqui vai ser um C2'. São os eixos que passam sobre os átomos. E esse que passa entre os átomos, eu vou chamar de C2'. Não sou eu que chamo, é a convenção que chama C2 duas linhas, que seriam os eixos que passam entre os átomos, ok? Mas será que fora esse, eu vou ter aqui 2 C2 linhas e 2 C duas linhas. Mas será que fora esse, eu vou ter mais algum eixo? Teremos sim. Se nós pensarmos aqui como nós pensamos na molécula anterior, nós pensamos aqui num plano perpendicular aqui o papel e colocarmos aqui o xenônio,
flúor, flúor, flúor e flúor sobre o plano, onde é que nós teremos outro eixo de rotação? Aqui, ó. Nós teremos aqui um eixo passando pelo átomo de xenônio, ok? E que eixo seria esse? Seria um C4. Por quê? O que seria um C4? Fazer a molécula girar 90 graus. E é verdade, se eu fizer esse flúor correr 90 graus, ele vai ficar no lugar desse aqui, ó. Esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Então eu tenho um C4. Então na molécula do xenônio F4 nós temos dois eixos C2'. Lembrando que é um C2', é aquele eixo C2 que passa sobre os átomos, que seria esse e esse. E teremos dois eixos C2', no caso seriam eixos que estão entre os átomos, seria esse e esse aqui, ó, entre os átomos de flúor. Entre os átomos de flúor, entre os átomos de flúor. E teremos ainda um C4, ok? Que seria esse eixo que faz aqui uma rotação de 90 graus. Mas, professor, será que tem algum outro eixo? Tem. Nós temos aqui também um C2. Um C2. O que seria um C2? É você pegar esse flúor e jogar ele para cá, ó. Esse flúor vem para cá, 180 graus, e esse flúor vem para cá, 180 graus. Nós temos aqui dois eixos colineares sobre a molécula do xenônio F4, ok? Muito bem. Continuando, nós temos aqui outro exemplo. A molécula do gás carbônico. Gás carbônico. Nós pegamos aqui a molécula do gás carbônico. O que nós podemos imaginar aqui? Que a molécula do gás carbônico tem aqui um eixo C2, ok? Se eu fizer aqui uma rotação de 180 graus, esse oxigênio vem para cá e esse vem para cá. Mas será que tem algum outro eixo na molécula do gás carbônico? Tem. Nós temos um eixo aqui, ó. Mas que eixo é esse? Como é que eu vou rotacionar isso aqui? Nós chamamos de C infinito. Por que C infinito? Qualquer ângulo que eu fizer uma rotação aqui sobre o oxigênio, sobre o carbono e sobre a ligação dupla, eu consigo ter uma simetria com relação àquilo que deu origem. O que é C infinito? Eu posso rotacionar isso aqui em infinitos ângulos que eu vou ter uma situação semelhante à que eu tinha anteriormente. Então, toda molécula linear, e a molécula do gás carbônico é uma molécula linear, ela apresenta o chamado eixo C infinito. Ok, meus amigos? Deixa eu continuar aqui, dando aqui mais um exemplo para vocês. Então, vamos pegar aqui a molécula do benzeno. A molécula do benzeno, ok? A gente dá uma estudada sobre os elementos e as operações de simetria na molécula do benzeno. Ficou um pouquinho mal desenhado, mas vamos lá. Ó. O que a gente pode imaginar aqui? A gente pode imaginar que aqui eu tenho um eixo, passando por aqui, ó. Um eixo C2, que se eu rotacionar, esse carbono vem para cá, e esse vem para cá, e esse para cá, e esse para cá, né? Mas eu tenho aqui também um eixo C2, ó. C2. Onde esse carbono vem para cá, e esse carbono vem para cá. E também tem um eixo aqui passando por aqui, por esse carbono, né? Também outro eixo C2, onde esse carbono vem para cá, né? E esse carbono vem para cá se rotacionar de 180 graus. Lembra, o C2 é 180 graus. Mas fora esse, nós temos aqui, ó, outro eixo C2 aqui. Como é que seria? Se eu rotacionar em 180, esse carbono vem para cá e esse vem para cá. Como posso ter também aqui outro C2 aqui, onde esse carbono vem para cá e esse vem para cá. E aqui teremos aqui outro C2, onde esse carbono vem para cá e esse vem para cá. Veja que esses carbonos que passam esses eixos que passam sobre o elemento carbono, sobre o átomo de carbono,'são chamados C2'. Então nós temos aqui três eixos C2', que seria esse eixo aqui que passa sobre os carbonos, esse aqui que passa por esse carbono e por esse carbono, e esse aqui que passa por esse carbono e por esse carbono. Mas também nós temos 3C2, duas linhas, que seriam os eixos que passam entre os carbonos. Seria esse que passa entre esse carbono e esse eixo que passa entre esse carbono e esse eixo aqui, esse aqui, ó, que passa entre esse carbono e esse, ok? Então nós temos 3C2' e temos aqui 3C2, duas linhas. Além disso, nós teremos o quê? Se você olhar aqui, mais uma vez desenhando aqui no plano, vamos tentar desenhar aqui o benzeno aqui no plano, ok? Nós pensamos assim, o benzeno seria mais ou menos isso aqui assim, né? Ok? No plano. O que nós teremos aqui então? Nós teremos um eixo aqui perpendicular ao plano, esse eixo aqui, certo? Ou nós teremos o quê? Um C6. C6 por quê? Porque se eu jogo esse carbono para cá, eu formo aqui um triângulo. E esse triângulo aqui ele é equilátero. E o ângulo aqui é 60 graus.
Então lembra, 360 dividido por 6 dá 60 graus. Então tem aqui um C6, onde eu jogo esse carbono para cá, esse carbono para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Mas fora esse C6, eu tenho mais algum eixo de rotação? Tenho. Porque aqui eu posso fazer o que nele aqui? Eu posso fazer sobre esse mesmo eixo um C2. O que seria um C2? Rotacionar C2. É eu jogar esse carbono para cá. 180 graus. Ó. Esse para cá, esse aqui vem para cá e esse vem para cá. 180 graus. Mas eu posso também ter outras operações aqui. Eu posso ter, por exemplo, aqui um C3. O que seria um C3? Eu pegar esse carbono e jogar ele para cá, ó, 120 graus. Esse carbono vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Fazendo aqui uma rotação de 120 graus. Ok, meus amigos? Então, na molécula do benzeno, eu vou ter, então, aqui C3, eixo C3. Eu vou ter C2, né? Aqui, no caso, 120 graus, 180 graus. E vou ter ainda o C6, que seria 60 graus de rotação, ok? E tanto o C6 como o C2 como o C3 são colineares, estão no mesmo eixo. Ó. Fora isso, eu vou ter o quê? Os 3 C2 linhas, que seriam os que passam pelos átomos, né? E o 3 C2 linhas são aqueles que passam entre os átomos. Então, eu tenho aqui para o benzeno vários elementos de simetria, vários eixos de simetria. Eu não estou nem falando em plano, não estou falando em centro de inversão, mas a molécula do benzeno é bastante simétrica. Só pelo fato dela apresentar vários elementos de simetria, vários eixos de simetria, a gente diz que essa molécula ela é bastante simétrica, ok? Mais um exemplo aqui seria a molécula do xenônio F4, né? Que eu já falei dela aqui, mas eu vou fazer assim para vocês entenderem. Ó. Imagina aqui que eu tenho aqui o xenônio, aqui ao centro, e aqui os 4 átomos de flúor, xenônio F4, não é? Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui, passando pelos átomos de flúor, nós teremos um C2, não é? Aqui nós teremos também um C2 aqui, não é? Aqui nós teremos um C2 aqui, onde eu boto esse flúor para cá e esse para cá, e aqui nós teremos também um C2 aqui. Fora isso, fora esses, né? O que nós temos? Nós temos aqui um eixo perpendicular aqui, o plano, que seria um C4. C4 por quê? Porque eu vou fazer aqui 90 graus. Esse flúor vem para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Mas fora o C4, tem alguma outra? Tem um C2 aqui. Eu tenho um C2. Porque onde é um C2? Eu pegar esse flúor e fazê-lo vir para cá. Então veja quantos elementos de simetria nós temos aqui. Nós temos 2 C2'. Quem seriam os 2 C2'? Esses que passam, esse aqui que passa pelos elementos, pelo flúor, e esse aqui. Nós temos 2 C2', que seria esse aqui que passa entre os elementos, né? Esse aqui que passa entre esses dois flúors. E esse aqui, ó, que passa. E temos ainda um C2 e um C4, ok? Que aqui são colineares passando aqui pelo meio aqui do xenônio, ok? Muito bem. Então, vamos tentar aqui diferenciar o que é elemento e o que é operação. Porque, por exemplo, ó, você viu aqui os eixos são os elementos de simetria. Mas o que seria operar? Operar seria mostrar quantas vezes esse eixo funciona. Quando eu falo assim, ó, eu fiz um C2, eu estou operando em 180 graus. Eu fiz um C3, estou operando. A operação de simetria C3 seria você fazer um giro de 120 graus. Ok? Tem uma diferença entre elemento, o eixo existe. Mas esse eixo ele pode operar de várias formas. O eixo está lá. Deixa eu voltar aqui a figura. Por exemplo, esse eixo aqui. Esse aqui é o elemento de simetria, o eixo. Mas esse eixo pode ser tanto um C2 como pode ser um C4. Seria operar. Eu posso operar de forma C2, fazer uma rotação de 180, como posso fazer uma operação C4, onde eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, ok? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Uma definição importante é mostrar que o eixo de maior ordem é o eixo principal. Deixa eu anotar aqui. O eixo de maior ordem é o eixo principal. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Você lembra da molécula do CO2? Eu falei para vocês que a molécula do CO2, ela tem aqui um eixo C2, né? C2, que faz com que esse oxigênio venha para cá.
180 graus, esse para cá, né? Mas eu falei também que ela tem aqui um eixo chamado de C infinito, porque eu rotaciono isso aqui em infinitos ângulos e a molécula continua sendo igual. Então, o eixo principal aqui vai ser o C infinito, que é o eixo de maior ordem. Lógico, infinito é maior que qualquer coisa, né? Eu vou ter aqui o C infinito. Deixa eu dar aqui um outro exemplo para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a molécula do BF3. Colocar aqui no plano. BF3. Vamos lembrar aqui, ó. Nós temos aqui eixo do tipo... Nós temos aqui, por exemplo, esse eixo aqui seria um C3, né? Por quê? Porque eu jogo esse fluxo para cá, né? E esse para cá, esse para cá, esse para cá, fazendo aqui um ângulo de 120 graus, né? Mas você lembra que eu tenho um eixo C2? C2. O que seria o C2? Eu mandar esse fluxo para cá, e esse fluxo para cá, e esse fluxo ficar no mesmo canto. Como também tem um C2 aqui, ó. Que seria C2. Pegar esse fluxo e jogar para cá, e esse para cá, e esse ficar sobre o eixo. E teremos aqui também um C2 passando aqui, ó, por esse fluxo. Um C2 aqui. Onde esse fluxo vem para cá, e esse vem para cá, e esse fica sobre o eixo. Então nós temos aqui 3 eixos do tipo C2 e um eixo do tipo C3. Né? C3 seria esse eixo aqui perpendicular ao plano aqui da folha. Então qual seria o eixo principal? O C3, porque o eixo principal é o eixo de maior ordem. Ok, moçada? Mas o conceito importante para vocês entenderem aí gravando, para a gente compreender o que vai ser dito mais na frente. Ok? Mas, por exemplo, quando a gente pega aqui a molécula do metano, a molécula do metano, é um pouquinho mais complicado enxergar isso aqui, ó. Vou desenhar a molécula do metano assim, ó. C, H, H, H. Então a molécula do metano é um tetraedro, né? É um tetraedro. Nós temos aqui uma pirâmide, 4 lados iguais, é um tetraedro. Vamos tentar enxergar essa molécula assim agora, para ficar melhor a compreensão, ó. Vamos fazer assim, eu vou ter aqui C, vou colocar assim, H, 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 ok? Imaginar como isso aqui sendo um tripé, ok? Aqui eu tenho a parte de cima, aqui eu teria um tripé aqui nessa parte de baixo. Então nesse tripé eu vou ter um eixo aqui passando por esse hidrogênio, por esse carbono, que vai ser um eixo do tipo C3. Por que C3? Porque se eu fizer um C3, no caso aqui é 120 graus, eu vou ter esse hidrogênio indo para cá, esse indo para cá e esse indo para cá. Esse aqui permanece aqui, ok? Mas, da mesma forma que eu posso rotacionar sobre esse hidrogênio, eu posso rotacionar sobre esse hidrogênio aqui, ó. Eu vou ter aqui também um C3 aqui, ok? Onde esse hidrogênio vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Como eu posso ter um C3 rotacionando sobre esse hidrogênio aqui, ó? E também posso ter um C3 rotacionando sobre esse hidrogênio. Eu tenho aqui, no caso, 4 eixos do tipo C3. 4 C3, ok? Só que além desse aqui, ainda existe outro eixo de rotação que a gente não consegue ver tão fácil aqui. Mas eu vou tentar fazer para vocês entenderem aqui onde é que estaria o outro eixo de rotação, ok? Mas veja bem. Que eixo seria esse? Vamos imaginar agora a molécula do metano assim. Eu vou desenhar aqui um plano, certo? Plano aqui como fosse cortando aqui o papel. Vou colocar aqui o carbono aqui no meio do papel aqui desse plano. Eu vou fazer assim, ó. Esse aqui que tá linha cheia aqui, ele tá aqui no plano desse papel aqui, ó. Desse papel que eu estou desenhando, ok? Eu vou fazer assim, ó. Esse aqui tracejado, você imagina o quê? Que ele está indo para trás. Para trás, certo? E esse aqui cheio, ele está vindo aqui na nossa direção. Ele está cheio, ok? Então eu tenho aqui 2 aqui no plano do papel. 2, né? Seria esse assim. E eu vou ter esse aqui que está saindo do papel e um que está lá para trás, ok? Então que eixo que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui um eixo, um C2. Por que um C2? Se eu rotacionar aqui C2, esse hidrogênio vem para cá e esse que está lá atrás vem para frente. Esse que está aqui na frente vai para trás. Esse que está em cima vem para baixo. Esse que está embaixo vem para cima. Eu tenho aqui um eixo C2. Mas aqui na molécula do metano não tem só um C2. Ele vai ter 4 eixos C2. Porque ele é um tetraedro. Eu vou ter 4 eixos do tipo C2 e vou ter 4 eixos do tipo C3, que é aqueles que a gente viu no papel aqui que eu desenhei anteriormente. Ok? Então, meus amigos, não é tão simples a gente verificar assim,
ver os eixos, tem que treinar um pouco, tem que exercitar um pouco para que haja uma compreensão melhor desse assunto. Existem programas que nos ajudam a entender, a visualizar melhor sobre simetria molecular. Eu vou passar para vocês um programa na próxima aula que nos ajuda, e vou mostrar também como usa no computador esse programa, que é o Symmetry Otterbein, que ele nos ajuda a ver como é a simetria da molécula bem mais facilmente. Ele vai mostrar os elementos de simetria, as operações de simetria, mas por enquanto vamos tentar entender aqui no papel como é que a gente opera, como é que a gente trabalha com os elementos de simetria, ok? Para finalizar a aula, eu queria falar aqui sobre as operações de simetria. Eu já até falei, antecipei, mas eu queria que definir o que é uma operação de simetria. Operação de simetria, ok? Então, a operação de simetria como eu falei, é você executar é uma execução do elemento de simetria. Vamos começar aqui pela operação de rotação, né? Que eu até já fiz aqui algumas vezes, mas a operação de rotação. O que é a operação de rotação? É quantas vezes você consegue aplicar o elemento no eixo. Quantas vezes pode se aplicar o elemento eixo. Elemento eixo. Isso seria a operação rotação. Existe o eixo, mas a operação seria rotacionar. Entenda. O eixo é o elemento de simetria. Rotacionar é operar em cima desse eixo, ok? Então, como é que a gente pode saber quantas rotações eu posso fazer? Só olhando para a molécula e fazendo as possibilidades, né, as possíveis possibilidades de rotação. Então, vamos ver aqui mais uma vez para a gente entender aqui, para finalizar a aula e entender isso. Mas veja bem, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui a molécula do benzeno. Pegar aqui a molécula do benzeno. A molécula do benzeno, ela tem vários eixos de rotação, né? Nós temos aqui, por exemplo, aqui já falei, nós temos aqui um C2 aqui, né? Passando pelos átomos seria um C2'. Nós temos aqui também outro C2'. E teremos aqui outro C2', passando pelos átomos de carbono. Nós temos aqui, entre os átomos, um C2, duas linhas, né? C2, duas linhas e outro aqui também C2, duas linhas, ok? São seis eixos, né? Só que se você olhar para a molécula, como eu fazia aqui no plano aqui, né? No plano. Vamos ver aqui o benzeno no plano. Nós temos aqui um eixo que é um C6, né? C6. Seria 60 graus. Esse carbono vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e assim vai, não é assim? Então nós temos aqui, por exemplo, uma rotação, uma operação do tipo C6. Mas fora isso, eu posso ter outra operação? Posso. Eu posso ter uma operação aqui chamada de... Se eu pegar esse átomo e jogar para cá, o que foi que eu fiz? Eu fiz um C6 duas vezes. Eu fiz um C6 e um C6. Se eu pegar esse átomo e jogar para cá, eu fiz um C6 e um C6 mais uma vez. Eu posso ter aqui um chamado um C6 duas vezes. Ok? Mas eu posso pegar esse átomo, jogar para cá e depois jogá-lo para cá. Não posso? Então eu fiz uma, duas, três, quatro. Eu posso fazer aqui a operação C6 quatro vezes. Ok? Aliás, desculpe. Esse átomo para cá, uma vez. Segunda vez, terceira vez. Seria um C36. C36. Daqui para cá uma vez, duas vezes, três vezes. Eu posso ter C46. Seria o quê? Pegar esse elemento, esse carbono, jogar para cá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? Posso ter o C56. Pegar esse carbono, jogar para cá uma, duas, três, quatro,
5, 6. E posso ter a operação C6, 6. Seria pegar esse carbono, fazer um C6, outro, 6 vezes, ok? Só que o que a gente observa aqui, meus amigos? A gente observa aqui que esse C2,6, se eu pegar esse carbono, jogar para cá e esse carbono para cá, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma rotação de 60 graus mais 60, eu fiz uma rotação de 120 graus. E o que seria 120 graus? É um C3. Isso aqui equivale a um C3. Esse C2,6 equivale a um C3. É rotacionar 120 graus. Muito bem. E o que seria C3,6? Eu pegar esse átomo, 1, 2, 3, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Tô aqui, certo? 1, 2, 3. Você observa que é rotacionar a molécula em 180 graus? Pegar esse átomo e vir para cá é 180 graus. E o que seria 180 graus? Seria um C2. Um C3,6 seria um C2. E o que seria um C4,6? Um C4,6 é a gente pegar a molécula, né? Tá aqui, né? Pega aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Um C4,6, na realidade, equivale a você pegar essa molécula e fazer com que ela gire, seria como se fosse 2 C3. É como se tivesse um C3, 120, mais um C3, 120. Eu teria 240 graus. Veja que aqui eu estou acabando simplificando. Ó. 2 por 6, 3. 6 por 3, 2. E aqui eu simplifico por 2. Ó. 4 por 6, 3. Então, um C4,6 equivale a um C2, 3, ok? O C5,6, ele não dá para simplificar. Mas o que seria o C6,6? É você pegar esse átomo, fazer a volta completa e chegar aqui. É como se você não tivesse feito nada. E lembra do que eu falei anteriormente? Isso aqui seria a operação identidade. A própria identidade é o C6,6. Então, essa molécula do benzeno ela vai ter vários elementos de simetria. É uma molécula bastante simétrica. Eu vou ter aqui, que eu mostrei, 3 eixos do tipo C, 2 linhas. 3 eixos do tipo C, 2 linhas. No caso, eu vou chamar aqui de operação. Eu vou ter a operação 3, C, 2 linhas. Operação 3, C, 2 linhas. E vou ter a operação C6. Vou ter a operação C3, que equivale a esse C2,6. Eu vou usar a forma mais simplificada. Eu vou ter a operação C2, que seria 180 graus. Vou ter a operação C 2 vezes 3. No caso, seria eu fazer aqui 2 vezes uma operação de 120 graus. Vou ter a operação C5,6. E vou ter a operação identidade, que é a 6,6. Ok, meus amigos? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. O que é que eu aconselho? Volta à aula novamente. Dá uma assistida com calma. Tenta ver outros materiais, ok? Tenta ver a bibliografia que eu vou disponibilizar para vocês. Dá uma estudada, vai treinando. Na próxima aula eu vou falar sobre outro elemento, seria o plano de simetria. Porque para a aula não ficar tão extensa, não ficar tão longa, cansativa, para ficar melhor a compreensão, eu vou dividir cada aula por assunto. Hoje nós vimos aqui a introdução, vimos a questão do eixo de simetria. E na próxima aula nós iremos ver sobre o plano de simetria e as próximas aulas sobre os outros elementos. Seria o centro de inversão e a rotação imprópria. Ok, meus amigos? Um abraço a todos e bons estudos.